No programa de hoje vamos falar sobre um evento que está agitando muito o rugby inglês, porque nesse próximo sábado, 14 de junho, às 11 da manhã, você vai acompanhar comigo na ESPN e também na plataforma Disney Plus, a final do inglesão de rugby, a Premiership Rugby, um jogaço entre Bath Rugby contra Leicester Tigers. Preparado? Vem comigo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Martoni, é muito legal ter você aqui comigo e hoje eu preparei um programa especial com uma análise sobre cada equipe, sobre os confrontos entre os dois, especialmente nessa temporada, uma pequena história do que aconteceu ao longo da era profissional do rugby inglês e para finalizar sempre aquele prognóstico, né? O jogo é 11 da manhã, direto do Allianz Parque, antigo Twickenham, lá em Londres, um jogo imperdível. Antes de mais nada, você sabe, né? Primeiro agradecer o tanto de mensagem e de compartilhamento e de download que o pessoal tem feito aí nos meus vídeos. É para isso mesmo, use e abuse sem moderação. E mais ainda, se você ainda não é assinante do canal, aciona o sino, assina o canal. Assim, sempre que tivermos vídeos novos, você será comunicado. Dá aquele like que sempre ajuda. E no final desse vídeo, depois de ver todos os números, explicações que eu vou te dar, você coloca quem você acha que ganha o título em inglês. O Bath Rugby, que não ganha há 29 anos, ou o maior vencedor do campeonato inglês, que é o Leicester Tigers, com 11 títulos. Vamos fazer assim? Vamos começar pela história das duas equipes. Bom, vamos lá então. Vamos entender tudo sobre esse confronto. O Bath Rugby tem 6 títulos da Premiership, só que no período pré-profissional. Deixa eu te explicar. O último título do Bath foi em 95-96, por isso que nunca venceu na época profissional, porque a partir de 96 para 97, aí sim o rugby inglês tornou-se totalmente profissional. Você sabe que com o advento da Copa do Mundo de 1995, lá na África do Sul, do Mandela, François Pienaar, John Alomu e tudo mais, ali se liberou para o rugby ser profissional. Aí demorou um tempo para ser implantado em cada país de forma diferente. Na Inglaterra foi aí, 96, 97. Ou seja, quem dominava a cena ali era o Bath, 6 títulos recentes. Só que, a partir da era profissional, 96, 97, jamais ele conquistou o título. Por isso, 29 anos do Bath. Por outro lado, o Leicester Tigers tem 11 títulos, 2 deles no período amador e depois 9 no período profissional. O último título do Leicester Tigers foi em 2021-2022, recentemente. Bom, agora vamos dar uma conferidinha na campanha de cada um nesta temporada 2024-2025. O Bath Rugby foi líder isolado da competição. Ao longo de toda a competição, praticamente não perdeu o primeiro posto. Ele marcou os absurdos 72 pontos, com 14 vitórias, 4 derrotas, tem o melhor ataque da competição, 651 pontos, e a melhor defesa da competição, com 410 pontos sofridos. Além disso, em 18 jogos, conquistou 15 pontos bônus. Foi uma máquina de triturar o Bath nessa temporada. Por outro lado, a segunda melhor campanha é do Leicester Tigers, mas abaixo. Com 61 pontos, 11 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O ataque foi bem, 533. Foi o quarto melhor ataque da competição. A defesa sofreu 439 pontos. Segunda melhor defesa, só perde para a do Bath. Além disso, conquistou 12 pontos bônus. Os dois chegam na final por conta de terem vencido na semifinal. O Bath Rugby bateu o Bristol Bears 34-20. Por sua vez, o Leicester Tigers, no jogo apertado, bateu o Sale Sharks, lá de Manchester, por 21-16. Na temporada 24-25, turno e retorno, se enfrentaram obviamente 2 vezes, e as 2 vitórias foram do Bath, no confronto direto. No primeiro turno, lá em Leicester, o Leicester Tigers fez 15, o Bath 20, e no segundo turno em Bath, o Bath Rugby detonou isso há menos de um mês, hein? 43-15 do Leicester Tigers. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma analisada tática em cada uma das equipes, começando pela melhor campanha, o Bath Rugby. O melhor ataque, melhor defesa foi fundamentalmente calcado no jogo de base, no pack de forwards números 1 a 8,
segredo do BAF, entre outros, obviamente, é uma equipe rica em detalhes, mas basicamente é essa manutenção e posse de bola. Tem um jogo parado muito eficiente, com o lateral e scrum muito sólidos. Seus médios, o Ben Spencer e o Finn Russell, se completam. Porque o Ben Spencer é aquela calma, aquela sabedoria, muitas vezes campeão pelos Saracens como scrum half. E o Finn Russell é aquela explosão de talento, às vezes meio irresponsável. Foi o que não aconteceu na temporada. O Ben Spencer e o Finn Russell fizeram uma parelha de scrum half, abertura calma, segura, criativa, extremamente veloz e fez a diferença para a equipe do BAF. Porque os dois são mestres na transmissão rápida, da quick balls. O Spencer é muito hábil no blindside, do lado cego do campo, enquanto o Finn Russell é magistral no breakdown. Territorialmente a equipe é sólida. O fullback Deglanville, que busca muito território, mas tem uma capacidade de julgamento de atacar ou não com o Koganassinga e com o Will Muir muito sólida. Apesar de ter um treinador sul-africano, a equipe do BAF Rugby joga um rugby inglês ultra tradicional, aquele ortodoxo mesmo. Jogo de forwards na base muito forte, muito mascado, usa e abusa do território, ou seja, de chutes, mas não fica só isso não. Agrega a isso a liberdade de criação. Esse é o ponto que separa Johan van Graan, que é o treinador do BAF Rugby, dos outros treinadores, a meu ver, por isso foi eleito inclusive o melhor treinador da temporada. Por conta disso, porque ao mesmo tempo que ele não macula o jeito inglês de jogar, ele vai introduzindo as suas pitadas, os seus temperos, como essa liberdade de criação. Você vê claramente o Ben Spencer, o Finn Russell, o Deglanville, o Diogo Koganassinga. Quem tem a preferência, quem está com a bola e tem a preferência do espaço, vai nele. O time atrás que se vire para cobrir. E é assim que se faz rugby mesmo. Eu gosto muito desse conceito que o Van Graan coloca nas suas equipes. Ele foi treinador do Monster também. Além disso, o BAF aposta muito no jogo ofensivo, com foco na velocidade dos seus e na criatividade do ataque. Sua defesa costuma ser sólida, marca alta impressão e raramente disputa hooks de posse de bola do adversário. Via de regra, utilizam forward. No jackal lá, que é a pescaria. Por exemplo, se a posse de bola está com o adversário e eles recuperam, chute territorial, deixando a posse nas mãos do adversário, mas ao mesmo tempo tratando de manter longe do seu gol. É um padrão que o BAF Rugby nessa temporada usa e abusa e tem dado muito certo. Já ganhou 2 títulos nessa temporada. Outro fator que eu acho muito importante é uma equipe que joga junto há muito tempo. Tem nesse quesito de jogar junto, é um dos fatores diferenciais. Porque você sabe, né? Nós vamos falar agora do Leicester Tigers. O Michael Cheika, espetacular treinador australiano, está só nessa temporada. Ele começou no início da temporada do Leicester Tigers, mas avisou que ia voltar para a Austrália. Agora, no final da temporada, com a final, acabou chegando na final, né? Que é bem legal. Mas, assim, ele já tinha avisado por conta da esposa e filhos longe, não deu muito certo isso aí. Para ele, desta feita, ele que é um peregrino, um nômade pela Europa, por qualquer lugar do mundo com rugby, já foi inclusive treinador dos Pumas e tudo mais, né? Mas infelicidade da equipe do Leicester Tigers, porque realmente o Michael Cheika é muito bom. E como ele armou a equipe do Leicester Tigers para a temporada, não está totalmente digerida a estratégia do jogo, mas está bem avançada já. O Tigers é a segunda melhor equipe da temporada, mas os números são bem tímidos em relação aos do BAF. De qualquer forma, é uma equipe que tem muita gente boa, muito nome famoso. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha nos elencos para a gente ter uma ideia do quanto craque tem nessa equipe, quanto jogador de seleção. A meu ver, inclusive, em termos de nome, é superior à equipe do BAF Rugby, os jogadores consagrados, digo eu, né? Prioriza o lateral, onde é muito criativo, trabalha a posse de bola com muitas fases curtas, minando a capacidade de resistência numérica do adversário. E aí costumam empregar extrema velocidade na transição, especialmente porque tem o Portevillet, Jack Van Portevillet e o André Polar, sul-africano, bicampeão mundial com a camisa 10 dos Springboks. Quando é para jogar rápido, eles sabem acelerar e dar quick balls mesmo, speed balls a todo momento. Para isso eles usam Hassel Collins Radwan, entrando os dois pontas, jogando juntos, e mais ainda, o Fred Stewart como elemento surpresa. O Fred Stewart funciona como um pivô nesse ataque. Ele entra onde ele vê que tem espaço, ele tem essa liberdade dada pelo Michael Cheika. Michael Cheika é um treinador muito inteligente.
Além disso, não funciona bem no jogo aéreo. A equipe do Leicester Tigers é segura, com o Stewart, o próprio Russell Collins e o Radwan. Os três vão muito bem nessa bola aérea. E quando o Pollard faz a cobertura do jogo aberto, também dispensa comentários. Então, assim, é muito segura no jogo aéreo, o que pode ser uma arma bem complicada ali, porque de fato o Buff Rugby usa e abusa de chutes. A equipe marca meia pressão. Na defesa ele é um pouco diferente do Buff. O Buff abafa o tempo inteiro, não chega a disputar o ranking, mas está sempre ali próximo do adversário, circundando o adversário de posse de bola. O Leicester Tigers não. Ele faz uma meia pressão quando o drive vem, o duelo vem e vai para o breakdown. Aí sim, ele tem jackals, pescadores importantes, como Montoya, capitão dos Pumas, um exímio roubador de posse de bola ali, pescador, como a gente chama aqui no Brasil, né? Além dele tem o Tommy Turnover Riffel, galês, para ter uma ideia do quanto que ele rouba de bola, que até o apelido dele é Turnover. Então isso demonstra a capacidade, fora outros jogadores, mas esses são os mais importantes ali. Então eles não entram muito, para você entender, ele não entra muito no duelo. Nem o Montoya, nem o Riffel, a princípio, a priori não. Então ele deixa outros como o Reis e outros fazendo esse jogo, e aí vai lá buscar a bola. Muito interessante e muito bem pensado pelo Michael Cheika, que recupera muita bola no jogo mesmo. E com essa meia pressão, o Leicester Tigers evita demais que o adversário passe pelo meio. Às vezes acontece, obviamente, algum erro individual, mas ela é bem segura aí. Então ela aglutina jogadores porque seus pontas são extremamente velozes, e o Fred Stewart lá atrás de fato, é um defensor de altíssimo nível. Difícil passar pelo Fred Stewart, às vezes até exagera no ataque. Mas enfim, né, a função dele lá atrás de fullback. Então, por conta disso, o Leicester Tigers comprime a marcação, não pressiona tanto, mas espera ali, entre aspas, né, você nunca fica parado no range, mas você não sobe tão veloz como sobe a equipe do Buff para defender. Então não marca pressão alta, marca meia pressão. E se dá muito bem, se sente cômoda, confortável, encaixa bem a defesa a equipe do Leicester Tigers. Bom, agora vamos falar dos elencos, né, dos principais jogadores. Tem muita gente boa nas duas equipes, hein? Vamos dar uma conferidinha no Buff, começando aí com o Will Stewart. Aí depois você tem o Obano, o Tom Dunn na primeira linha, tem o Wills e o Hulls na segunda linha. Aí na terceira você tem o Hill, Barber, e tem um monte de gente boa. Aí na linha você tem Ben Spencer, Phil Russell, Joe Koganassinga, Will Moore, Phil de Glanville. No banco você tem jogadores da seleção escocesa, como por exemplo o Bayliss, você tem o Reed, enfim. Não são nomes tão conhecidos, alguns obviamente não são tão conhecidos, mas tem um entrosamento que faz a diferença para a equipe do Buff. E tem uma primeira linha de arrebentar. Então agora a gente chega no Leicester Tigers, que tem muito jogador de nome. Vamos lá, ó. Reis, seleção inglesa, Montoya, capitão de los Pumas. Aí você tem Oli Chisholm, Limbenberg, Oli Cracknell, Tommy Riffel. Na linha você tem Jacques Van Portivlet, André Pollard, o Cata de centro, Radwan Russell Collins, Fred Stewart. Além disso, no banco de reservas, fazendo sua última temporada, infelizmente, o pilarzão Dan Cole, mais consagrado na Inglaterra, né, no Leicester Tigers, onde passou a vida inteira, assim como seu companheiro que também se despede, o extraordinário Ben Youngs, camisa 9. A última partida do Ben Youngs vai jogar lá em Twickenham, onde ele jogou muitas vezes pela Inglaterra e pelo Leicester Tigers, um dos poucos jogadores a ter mais de 100 jogos pela seleção inglesa. Então é uma pena, mas tudo acaba, né? Infelizmente os dois jogadores encerram a carreira com título ou sem título, mas o importante é o que a gente desfrutou deles esses anos todos. Mas você viu que o elenco do Leicester Tigers tem muito nome bom, muito craque consagrado mesmo. Bom, vou falar rapidamente, eu já dei uma base para você dos dois treinadores, né? O Van Graham, Johan Van Graham, sul-africano, é jovem, tem 45, 46 anos. Ele começou como treinador de forwards dos Springboks. Olha como o nível que ele já entrou. E depois ele assumiu como head coach do Munster, onde foi muito bem. A sua saída foi triste para o Munster. O Munster queria que ele continuasse. Ele acabou indo em 2022 para o Bath, com a missão de entregar títulos, coisa que o Bath não conquistava há muito tempo. E nessa temporada o Bath já conquistou a Premiership Cup, que é tipo Copa da Liga, diferente do campeonato inglês, que tem a final agora, e também a Challenge Cup.
Ou seja, 2 títulos já entregou e quem sabe, depois de 29 anos, não chegue o título mais importante, obviamente, para o Buffy, que seria a Premiership Rugby. A gente chega no australiano Michael Cheika, 58, 59 anos por aí. Já, como eu disse, ele já é rodado, ele já passou por um monte de equipe grande, por seleções grandes como Pumas, como os Wallabies, mas ele alega que nessa temporada, provavelmente que os filhos mais velhos, porque antes provavelmente a família ia junto. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2011, quando ele era treinador do Stade Français, quando na final contra o Harlequins, inclusive perdeu aquela final na Challenge Cup, mas depois a gente bateu um papo, ele foi muito simpático, ele estava nervoso, mas depois ficou simpático, com a ajuda do Sérgio Paris, que acalmou o homem, mas era um cara, depois que ele acalmou, porque foi logo após o jogo, e a gente lá pela ESPN, sabe como é que é, né? Mas depois ele acalmou e foi bem, foi um cara super elegante, e entende muitíssimo de rugby, né? Uma pena para o Leicester Tigers, repito, ele ter que sair no final da temporada. Inclusive, muitos jogadores falaram do Leicester Tigers, dentre eles Ben Young, falou que foi um dos melhores treinadores da vida dele. Olha, não é pouco não, hein? Então, uma pena para o Leicester Tigers, mas o trabalho, de qualquer forma, foi muito bem feito, independente se consegue conquistar a final ou não. Bom, agora chegou a hora do prognóstico. Quem vence esse jogo? É difícil, hein? Difícil mesmo. Assim, me parece o Buffy Rugby uma equipe mais consistente, com um trabalho já de médio prazo do Johan Van Graham, como eu disse. Van Graham já está há 3 anos aí, mais ou menos o mesmo elenco. Veio o Finn Russell para completar esse elenco e deu um toque de magia na equipe que já era boa. Me pareceu na semifinal uma equipe muito consistente, foi muito pressionado pelo Bristol Bears, que era uma boa equipe também, mas me mostrou um padrão físico que eu achei um pouco acima da equipe do Bristol Bears, e acredito que seja um pouco acima também da equipe do Leicester Tigers. É uma equipe muito forte fisicamente, mas não só forte, bem preparada fisicamente. Não deixa a peteca cair no segundo tempo, até porque tem um bom banco de reservas, muito bem trabalhado. Esses são os fatores que eu acho diferenciais da equipe do Buffy Rugby. Por outro lado, você tem um gênio como treinador, que é o Michael Cheika, que sabe como ninguém armar time para jogos de mata-mata. Ele é um cara que enxerga muito o jogo mesmo. Então, e ele sabe intervir na equipe durante a partida e também, obviamente, no intervalo. É um time cheio de estrela, não tem a mesma capacidade de organização tática que o Buffy Rugby tem, até porque pouco tempo de trabalho, mas tem muita gente boa, muita gente acostumada a ganhar título, especialmente André Pollard, bicampeão mundial. Não é fácil, é colocado à prova o tempo inteiro. Se não tem o mesmo talento tático a equipe do Leicester Tigers que o Buffy Rugby, tem elementos que podem surpreender e fazer a diferença numa final. O breakdown vai fazer a diferença. Quem se der melhor ali no duelo e depois na pescaria, no jaco, na tomada de posse de bola, no contra-ataque, pode se dar bem no jogo. Pode se dar muito bem no jogo. Eu acho o Buffy Rugby mais completo para essa final. Eu acho o Buffy Rugby uma equipe mais completa e com vantagem na final. Embora, repito, o Leicester Tigers seja muito forte. Quem estiver bem no breakdown e quem mantiver a disciplina, porque cartão amarelo e vermelho em final é meio caminho andado para você ficar na saudade. Por isso que eu acho que o Buffy Rugby, depois de 29 anos, fica com o título. Buffy Rugby na cabeça. Fica ligado, porque essa final promete, hein? Jogadas incríveis, emoção, a flor da pele, 82 mil pessoas no estádio. Vai ser inesquecível. E agora sim quero saber a sua opinião. Coloca aqui quem vence. Leicester Tigers ou Buffy? Eu fui de Buffy. Você vai de Buffy ou vai de Leicester Tigers? É quase que 50-50, mas não fiquei em cima do muro não. Você viu, né? Acho que é isso. Valeu, até a próxima. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.